Rádio Vibe Mundial, tudo bem? Aqui é o Léo Alves falando. Vamos bater um papo hoje aqui sobre sobre as questões evolutivas, sobre a nossa evolução. Vamos falar um pouquinho sobre os conflitos que estão acontecendo, né? Lamentavelmente estão acontecendo hoje nessa nossa casa, que é esse planeta. E vamos falar um pouquinho do impacto, né, que isso pode gerar e quais são os impactos que conflitos como esse também traz para a nossa psique, né? Por qual motivo? Porque isso é importante para que a gente possa refletir que o conflito que acontece lá no Oriente Médio, seja no leste europeu, seja nos países da África, que ninguém fala, né? Ninguém fala que existem países ali que continuam com questões de guerrilha, né? Aqui na nossa América Latina, com toda a situação de questões relacionadas ah, à perspectiva do narcotráfico. Então, tudo isso, veja só, causa uma densidade, né, no nosso planeta e como que isso nos afeta, como que isso, como fazer para que a gente possa também se proteger, se blindar, né? Questões econômicas que o Brasil já vem sentindo, né, com questões relacionadas à economia, à inflação, essas coisas, tudo isso afeta o nosso emocional, afeta a nossa energia. Então vamos falar sobre um pouquinho de tudo isso, porque o objetivo é sempre evoluirmos, é sempre trazer uma perspectiva, uma palavra de evolução, de desenvolvimento, para que a gente possa seguir firme em direção ao nosso caminho evolutivo, né? Então, vamos iniciar já já. Se você não me segue ainda nas redes sociais, você pode no YouTube, eu estou como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _Las, tá bom? Então vamos lá. Hoje o Serginho está aqui na mesa nos dando todo o apoio e vamos começar nesse sábado aqui, esse programa, falar sobre um tema que é desafiador, só que diante a todo desafio nós precisamos ter em mente o quanto que nós podemos nos desenvolvermos a partir de todo esse desenvolvimento, né? Porque veja só, com situações objetivas, né, que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes nós pensamos assim, puxa, com toda essa situação que está acontecendo no Oriente Médio, no leste europeu, né, na questão, quando eu falo, me refiro ao leste europeu, eu estou me referindo ao conflito Ucrânia versus Rússia, né, ou OTAN versus Rússia, né, o quanto que isso nos impacta. Quando nós pensamos assim, parece que está do outro lado do mundo e isso não nos afeta, né? Mas isso nos afeta sim, nos afeta além de objetivamente nas questões econômicas, nos afeta objetivamente também nas questões energéticas, espirituais, né? Porque veja só, se você for parar para pensar, se nós fôssemos fazer um apanhado no tempo, né? No tempo histórico, se você volta 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, veja só, não existe nada, absolutamente nada de diferente com a tentativa de expansão de território, aumento de poder, ganância, violência, eu quero tudo para mim. Então, e as nações aprenderam que esse é a ganância é uma moeda, virou uma commodity, para que as nações elas possam projetar o seu poder ao longo do mundo, né? E conquistando território e desbravando cada vez mais, né? Então, no momento que isso começa a acontecer, quantos povos, né? Se a gente for falar da África, que ninguém fala aqui, né? Quantos povos na África hoje dependem, vamos dizer assim, colonizados por alguns países europeus e isso ninguém fala,
né? E como que esse povo ele vai se insurgir contra medidas um tanto quanto ditatoriais, mas que se parecem democracia? Percebe? Então, veja só, a partir desse momento, eu não estou aqui querendo defender um lado ou outro, mas trazendo uma reflexão a respeito de que se estruturas como essa ainda continuam acontecendo, essas estruturas elas também estão dentro de nós. Porque quando nós queremos dominar o outro, quando uma nação quer dominar uma outra nação, né, única e exclusivamente para buscar o controle de determinados recursos, recursos minerais dos mais diversos, né? Como petróleo, terras raras, né? Minerais preciosos. Quando determinada cultura ela se insurge, né? Ela vai para colonizar ou vai para sustentar aquela dinâmica, ela faz isso para projetar o seu poder. Quanto mais poder, maior é o controle. Quanto mais controle, você traz mais segurança, né? Então a gente está pisando um pouquinho aqui na questão da geopolítica para que a gente possa chegar no indivíduo, né? Porque as questões que envolvem a perspectiva da geopolítica, elas não estão afastadas daquilo que acontece dentro da psique. Existe um estudioso no qual eu gosto muito, que ele chama Ludwig von Mises. Ele foi o idealizador da economia austríaca e ele fala que a economia deveria ser regida por agentes econômicos. E quem são esses agentes econômicos? São as pessoas, né? Então ele é um forte crítico do tipo de economia controlada por um determinado grupo de pessoas, né? Em grande maioria dos países, as economias elas são de controle dos seus governos, né? Funciona dessa forma, né? O Von Mises ele traz uma ideia diferente. Ele traz uma inversão dessa polaridade. É claro que a teoria dele tem críticas muito objetivas. Até que ponto tudo deve ser destinado para o controle do povo, o controle de agentes econômicos que também controlam outras pessoas, né? Então existem muitas críticas em relação a isso, mas ele se opõe a esse modelo de gestão que é na base do poder e do controle, né? Veja só, se você for parar para pensar, basicamente os governos eles precisam ter o controle, o controle de informação, o controle das redes, né? Já tem o controle do seu dinheiro, é o controle de tudo. Hoje nós já temos, inclusive aqui no Brasil, tecnologia para controlar tudo, né? E em outros países, países como China, Estados Unidos e tantos outros países, também tem controle de tudo, né? E para quê? Para a sustentação daquele chamado status quo, ou seja, para a manutenção daquele tipo de poder. Ou seja, quanto mais poder, mais controle, maior é a permanência, né, daquela situação no poder. Só que isso já vem se mostrando absolutamente insustentável, né? Porque quanto maior é a projeção de poder, maior é a tentativa de um pseudo-controle, de um pseudo-conforto que determinadas nações dão para para a sua população. Ou seja, quem é que paga a conta do conforto das pessoas que moram em determinados países da Europa? Quem é que paga a conta do conforto
de um norte-americano ou aqueles que vivem, que são naturalizados ou que estão ali? Quem é que paga? Né? Ou seja, para que os Estados Unidos seja uma terra muito próspera e sonho de consumo de muita gente, né? Dificilmente você vê um americano querendo vir para o Brasil, né? Mas você vê muitos brasileiros querendo ir para lá, né? Ao contrário do que vocês pensam, existem muitas pessoas aqui da nossa América Latina, bem como da África, de países do Oriente, querendo vir para o Brasil e enxergando o Brasil como uma terra próspera. Isso me deixa feliz de um lado e triste de outro, porque o próprio brasileiro muitas vezes não enxerga o poder que ele tem e a capacidade que ele tem de transformar aqui suas questões, né? Mas isso nós vamos falar logo mais adiante. Mas voltando às questões mais geopolíticas e fazendo uma correlação com a nossa psique, quando esses países eles projetam seu poder em outras nações, né? Então veja só, o Japão faz isso, a China faz isso, Taiwan faz isso, né? Quando eu falo, algumas pessoas falam assim, não, mas Taiwan não projeta o seu poder em outras nações. Sim, projeta, com a tecnologia que eles têm, principalmente de semicondutores, eles dominam, veja, Taiwan domina a produção de semicondutores, que é basicamente tudo que a gente precisa para fazer carro, celular, eletros, tudo que é eletrônico precisa de semicondutores. Hoje Taiwan domina esse mercado. Então, aquela indústria fomentada por aquele país se expandindo pelo mundo. Né? É uma maneira, também não deixa de ser uma maneira de controle, ou seja, tudo está conectado, mas determinados governantes, eles tendem a expandir a sua zona de influência e de controle, seja controle objetivo, ou seja, manutenção territorial, para projetar o seu poder e assim manter o seu equilíbrio doméstico, ou seja, o seu equilíbrio dentro do país. Ou seja, para que os Estados Unidos sejam uma terra muito, muito próspera para todos que ali trabalham, que vão trabalhar, é preciso que ele tenha uma projeção a nível global, para que exista esse conforto interno, ok? Então, veja só, grandes potências fazem isso, e diante a isso, aquele povo que vivencia aquele determinado conforto, geralmente, dificilmente reflete o que a sua nação, como seus governantes, né, precisam decidir e precisam expandir a sua zona de poder para que ele tenha o conforto necessário. Percebe? Porque é inconcebível na minha visão nós passarmos, veja só, existir fome mundial, ok? Um determinado empresário, certa vez disse, americano, né? Certa vez disse que se a parte da fortuna dele, né, uma pequena fração da fortuna dele, poderia salvar, poderia acabar com a fome em determinados países muito carentes, né? Mas que ele doaria inclusive para a ONU. Mas era preciso uma prestação de contas. Ok? Depois vocês pesquisam na internet quem foi que falou isso, se vocês quiserem entender um pouco mais daquilo que eu estou falando, sem poder ser tão específico aqui, ok? Principalmente pelas regras do YouTube, ou seja, nós precisamos olhar para tudo isso e compreender que nenhum conforto é em vão. Sempre tem alguém pagando a conta. E muitas vezes a conta ela é paga
com suor, lágrima e sangue. Ok? Então, no momento que você está hoje aqui, seja na América, seja em um determinado país europeu, né, no conforto da sua casa, no seu trabalho, tendo a oportunidade de ter um trabalho, veja só, saiba que tem muitos seres humanos pagando a conta da projeção, de poder pelo globo para que você, aí em casa, possa aproveitar das suas regalias. Ok? Então, veja só. Isso é um cenário incômodo de dizer, mas importante de ser dito, não para chamar a atenção de ninguém, mas para que a gente possa refletir um pouco mais sobre as perspectivas globais e para compreender que se tem uma criança chorando no Oriente Médio, porque ela não tem comida, porque os pais dela morreram, porque ela não tem uma escola, seja em determinados países do Oriente Médio, seja em Gaza, seja no Oriente mais para dentro, seja na Ucrânia, seja em qualquer outro lugar, seja na África, em determinados países da África. Veja, se existe uma criança que chora, a responsabilidade é minha também. A responsabilidade é sua também. A responsabilidade de todos nós. Porque se a gente for compreender a nível evolutivo, não existe separação. Nós somos um só. Ok? Aí há quem diga, mas eu não sou, nós somos um só, mas eu não sou parecido com crime organizado, eu não sou parecido com terrorismo, nada disso. Mas veja só, eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém, ok? Mas para uma pessoa acreditar que é melhor entrar para o crime organizado ou é melhor entrar para um grupo terrorista, veja, qual é a informação que é contida no imaginário dessas pessoas, que as pessoas preferem entrar nesses lugares do que, por exemplo, fazer outras coisas. Se a gente for pensar, por exemplo, a nível de, né, vamos colocar São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Um menino, adolescente, periférico, pobre. E eu estou falando de pobreza, não estou falando de cor de pele. Ok? Porque eu também venho da periferia. Ok? E lá na periferia é muito interessante, né? Porque há questões de discussões a respeito de cor de pele, ela acontece só da classe média para cima. Porque quem é pobre está tentando lutar pela sua sobrevivência. Entende? Quando eu estava na periferia e que minha casa alagava, e os vizinhos se reuniam, eu tinha todas as cores de peles que entravam em todas as casas para ajudar os vizinhos. Os vizinhos se reuniam para se ajudar. É onde você vê que a solidariedade ela realmente existe. Percebe? Quando acontece situações, quantas vezes no Rio de Janeiro, lamentavelmente, na região ali de Petrópolis, onde tem muito deslocamento de terra, principalmente na época de chuva, né? Quando aconteceu também as pessoas prestando solidariedade, lamentavelmente nos acidentes de Mariana e Brumadinho, né? As pessoas prestando solidariedade, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como agora aconteceu em Minas, né?
em toda a região ali de Ubá, dos alagamentos, as pessoas prestando solidariedade. Veja, solidariedade não tem cor de pele, gente, ok? Então, veja só, quando nós estamos nós nos colocamos para ajudar, né, quando nós fazemos uma perspectiva de solidariedade, dentro dessa dinâmica de solidariedade, nós vamos trabalhando um aspecto muito profundo dentro de nós, que é essa perspectiva assim, olha, de ajudar, né? Ajudar sem esperar. Então nós vamos trabalhando essa perspectiva, né? E isso é extremamente importante, porque veja só, vamos começar a ligar agora os pontos, ok? Quis colocar um panorama geral, mas vamos começar a ligar os pontos agora. Veja só, se uma criança chora lá do outro lado do mundo, ou se uma criança chora aqui, ok? Por questões diversas, ou o tema que eu estava falando, né? Se um jovem adolescente ele entra para o crime, seja para a perspectiva do terrorismo, né? Aqui na nossa América Latina, ou no Oriente Médio, ou em qualquer lugar do planeta, ou se ele entra para o crime, veja, qual é a narrativa que esse jovem adolescente, ou essa adolescente, porque existem muitas meninas também que entram, né, não só para o crime, mas como também para a prostituição, qual é a narrativa que esses jovens assimilam para que eles possam escolher esse lugar? Percebe? Eu sabia desde jovem, talvez por questões muito bem pautadas, eh, por os meus pais, né? Embora seja muito simples, mas me pautava uma ideia de que eu precisava estudar para ser alguém. Eu só gravei isso e entendia que eu precisava estudar o máximo que eu conseguisse e trabalhar com o maior afinco que eu poderia, justamente para um dia ter a oportunidade de melhorar a minha vida. E veja só, quantos colegas que se perderam para o crime, colegas da minha sala, nas drogas, né, em assaltos, que foram mortos, seja pelo crime, seja pela polícia, em confrontos. Quantas? Né? Então, quando eu falo essa perspectiva de qual é a narrativa, eu sei qual é a narrativa. Ou seja, é a busca quando não se tem nada, quando você é pobre e você não tem nada. Se você tiver um mínimo de status, um mínimo de poder, você se sente um pouco melhor. E aí eu reflito junto com vocês, onde estava o Estado? Onde estava o Estado? Por qual motivo que a projeção do crime organizado no país encontra tanta capilaridade? Por que encontra essa facilidade de capilaridade? Onde está o Estado em relação a isso? Percebe? Porque você não vê o Estado na periferia. Muito difícil. Em algumas, sim. Mas eu posso trazer aqui dezenas de comunidades só aqui em São Paulo, capital, onde o Estado não existe. Não se tem, ao menos, questões básicas ali de água encanada. Ok?
Mas nós vamos fazer um intervalo agora, nós vamos continuar refletindo em tudo isso, justamente para a gente entender qual é a nossa responsabilidade em tudo isso. Esse é o meu objetivo hoje aqui com você. Então vamos lá, voltando aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Vamos lá, o assunto hoje está sério, hein? O assunto está sério e vamos continuar nessa seriedade porque nós precisamos nos desenvolver, ok? Então falava no primeiro bloco a respeito de toda a questão que está acontecendo hoje no leste europeu, que não acabou, né? Questão Rússia e Ucrânia, a questão que está acontecendo hoje no Oriente Médio, todas as mobilizações que estão acontecendo, as questões relacionadas à África, as questões relacionadas aqui com a questão na nossa América Latina, né, as questões do crime organizado. Então, eu fiz um apanhado de tudo para que a gente possa observar que essas dinâmicas que estão relacionadas, que não são, são conflitos, elas fazem parte de uma sombra, né, que Jung chama de sombra, é aquilo que está, né, aquilo que não é o processo evolutivo natural. Né? E quando uma situação, né, como uma situação acontece do outro lado do mundo, nós temos responsabilidade nisso também, né? Porque eu bem falava no finalzinho do primeiro bloco que se um jovem aqui, vamos falar aqui um jovem brasileiro que entra para o crime, né? E ele tem ali uma narrativa, né? Muitas vezes de perspectiva de poder, ele vai ganhar bem, né? Ele vai ter uma certa projeção naquela microcomunidade, né? Aquela microsociedade ali, uma determinada comunidade, talvez ele vai ser respeitado por ele fazer parte de um grupo específico que está relacionado a determinado tipo de crime. Então, esse jovem, ele vai entender que, enfim, ele teve um olhar. É muito interessante, certa vez eu escutei, não sei de quem, de que quando não existe o respeito e o acolhimento dos pais, a rua acolhe. E isso é a mais pura verdade. Porque para esse jovem que ele entra para o crime, ele geralmente ele está pensando apenas né, no dinheiro que ele vai ganhar, no tênis que ele vai poder vestir, na moto que ele vai poder comprar, né? Ou seja, e ele vai entendendo com uma significativa distorção social de que se ele tiver esse dinheiro, essa posição, talvez ele vai ele vai poder ser bem visto pelos amigos, ele vai poder ser bem visto pelas meninas e assim por diante, né? Veja só, eu saí do macro, vim para o micro, e agora do micro nós vamos para o macro, tá? Vamos fazer esse exercício aqui. Não é exatamente não é exatamente essa posição que uma grande nação faz com outras nações mais pobres? Eu não estou falando que uma nação, ela não estou associando crime, mas estou associando a posição de um determinado menino que entra para o crime tentando ser forte. Não é exatamente essa posição de uma grande nação? A grande nação ela não vai se armar, né, cada vez mais para que ela possa projetar o seu poder? Não é exatamente um menino que entra, um menino de 15 anos, 13 anos de idade, muitas vezes que entra para um crime, ele vai ser um olheiro
Para quem não sabe o que é um olheiro, é aquele que visualiza para ver se está vindo algum inimigo ou a polícia chegando perto daquele, vamos dizer assim, da venda ali de determinados entorpecentes, né? Chamado, né? Muito conhecido na gíria popular de boca, né? Boca de fumo. Percebe? Não é exatamente igual? Não é exatamente igual quando você, ou seja, imagine esse menino, ele entra para o crime, ele vai se projetar e ele vai se especializando e crescendo dentro de uma determinada, de um determinado grupo criminoso, né? E se especializando na onde ele tem a maior inteligência para fazer, né? Então, diante a isso, ele faz o quê? Ele não vai projetar o poder dele por onde ele passa? Perceba que aquilo que acontece no macro, acontece no micro. O que está dentro também está fora. Entende? Isso é a base de um princípio, do princípio hermético. Quando nós observamos um cenário que está acontecendo de uma guerra, por exemplo, ali no Oriente Médio, né? Nós já sabemos muito bem que o planeta está caminhando para um processo de recessão, né? Muitas pessoas se preocupam, mas as pessoas estão se preocupando porque o valor da gasolina e do diesel aumentou, né? Isso é preocupante? Seguramente é muito preocupante, sim. Porque o valor do diesel aumentando, basicamente o Brasil ele é muito dependente do transporte de tudo por caminhão, né? Para a extensão continental do Brasil, ok? O Brasil tem uma extensão continental, né? Nós precisaríamos ter uma malha ferroviária infinitamente maior do que nós temos aqui, né? Veja só, nós temos condição de fazer isso, bem como teríamos condição de ser um polo de tantas outras indústrias, inclusive indústria de semicondutores, inclusive de materiais né, então nós temos jazidas absolutamente grandiosas do mineral nióbio, e ainda, será que nós estamos aproveitando objetivamente isso? Não, né? Não estamos. Ou seja, outras nações vêm aqui, compram as terras e passam a administrar essas terras, né? Bem como o Brasil se especializou em ser um produtor de commodity, né? Ou seja, nós produzimos aqui e vendemos, né? Vendemos para fora, seja o café, seja fruta, seja soja, seja tudo isso. Mas qual que é a produção objetiva que está acontecendo de indústria, né? E aí, se nós percebermos, né, aquilo que está acontecendo aqui no nosso mercado doméstico, ou seja, aqui dentro de casa, dentro do Brasil, se a gente for perceber, o que se paga de carga tributária no Brasil é muito difícil de uma indústria operar. Certa vez eu vi, assistindo uma entrevista com o CEO da Volkswagen aqui na América Latina. Ele fala assim ele falou, olha, precisa ser muito bom para operar aqui no Brasil, porque o Brasil é diferente de tudo. As regras mudam no meio do jogo. Então, é muito difícil operar aqui, né? Para quem tem empresa, sabe muito bem o que eu estou falando. A proporcionalidade da carga tributária e cada vez mais regras, mais impostos e maior é o desafio, né? Sem contar mão de obra, que é extremamente desafiador, né? Então, estou fazendo um apanhado aqui dessas problemáticas para dizer que quando uma nação ela toma a atitude de atacar uma outra nação ou ameaçar uma outra nação, né? Ela tenta fazer o quê? Ela tenta expandir
não só a sua zona de influência, mas como também a sua zona de poder. Então, para que se tenha um conforto interno, um conforto doméstico, ela precisa expandir essa zona de influência, ok? Veja, não é exatamente isso que a gente faz com a nossa ganância aqui? Ok? Não é exatamente isso que a gente faz? A gente não quer trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, ganhar cada vez mais e muitas vezes sem se preocupar como que a gente está fazendo isso? Se de repente a pessoa. Eu trabalho com muitos empresários e sempre tento desenvolver com eles uma estrutura onde a coisa ela possa acontecer de maneira orgânica e que cada empresa ela possa ser um gerador, um formador de outras empresas ao redor. Porque se esse empresário ele pressiona completamente pelo preço, com o preço, né? Ele pressiona e muitas vezes aquela fábrica pequena que vai servir essa grande empresa, ela está sendo pressionada cada vez mais. Muitas vezes essa fábrica pequena, para não perder aquele determinado contrato, ele vai fazer um preço para essa grande companhia que geralmente nem cobra os custos. Percebe? Nem cobra os custos. Então, veja só, essa grande companhia, a busca imensa por lucro a qualquer custo, projeta essa determinada empresa em uma perspectiva assim, olha, eu vou projetar a minha zona de poder aqui, eu quero ganhar muito para me proteger. Então, perceba que na hora que está acontecendo a guerra lá, não é diferente daquilo que uma empresa básica tentando tirar o maior lucro possível está fazendo. Entende? Então, quando você vê lá pessoas sendo explodidas, né? Eu não estou falando de pessoas que estão objetivamente envolvidas com o conflito. Estou falando de civis, né? Estou falando de civis. Um hospital sendo explodido, né? Existe, para quem tem a oportunidade, para quem quer tocar um pouquinho, né, nesse tema, existe um documentário, não é propaganda da rede, tá? Mas um documentário na rede Netflix chamado 40 Dias em Mariupol, se eu não me engano. Se você digitar Mariupol, você vai ver um grupo de jornalistas que passou algumas semanas em Mariupol, uma cidade ucraniana, para você ver o que é aquilo, o que é o horror. Percebe? Porque quando você, com a sua ganância, com a sua prepotência, com a sua falta de amor, com a sua falta de compadecimento pelo próximo, com a sua falta de respeito, você vai apenas fluindo, você está fazendo igual àqueles que explodem os outros seres humaninhos lá do outro lado. Igualzinho. Aí eu pergunto para você, quando que nós vamos acordar para essa realidade? Porque se você for estudar um pouquinho da história, nunca paramos de fazer guerra. Ok? Nunca paramos. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, mas antes disso, vários outros conflitos regionais, disputas de poder, invasão de outros territórios, aquela coisa. E aí, eu refletindo, né? Quando você está viajando de avião e você olha para aquela janelinha ali e você está pensando assim, olha, você está saindo de São Paulo, eu imagino que saiu aqui de São Paulo, né? Saiu aqui de São Paulo. Aí vai atravessar, né? Você está subindo em direção ao norte, você vai passar pela fronteira de São Paulo e entrar em Minas Gerais, e entrar em Goiás, se você for para o Rio de Janeiro, se você for para o Paraná, para o sul, para o Paraná.
Não tem uma linha vermelhinha, amarelinha, azul, indicando qual é a divisão entre São Paulo e Paraná. Se você estiver na estrada, tem uma placa. Mas na hora que você está vendo de cima, não tem divisória. Se você vai na fronteira, né, Brasil-Paraguai, não tem uma linha que divide. Veja, o mapa diz que aquilo está bem dividido, né? Mas veja só, não existe fronteira na natureza. A fronteira é uma perspectiva idealizada por determinados governos que dizem assim: olha, você não mexe no meu quintal, e se você entrar aqui eu te explodo. E não é exatamente a mesma coisa que você faz quando você é fechado no trânsito? Nossa, ocupou o seu lugar. Ocupou o seu lugar. O seu lugar dentro de uma via pública, né? Alguém que muitas vezes pode ser que não tenha te visto, né? Ocupou o seu lugar no trânsito, né? Eu, por exemplo, ando de motocicleta, né? E respeito muito todos os motocas, ok? Porque sei muito bem, muita gente que eu também dirijo carro, dirijo moto, sei muito bem, né? Da reclamação dos motoristas de carro, mas sinto na pele o que é andar em cima de uma moto que não para como um carro e você tem que frear bruscamente porque simplesmente alguém fez uma conversão, por exemplo, proibida, né? Eu já sofri um acidente assim, né? Simplesmente estava passando, graças a Deus, em menor velocidade, uma cidadã com seu veículo em faixa contínua for fazer uma manobra para retornar. Não deu tempo de parar. Percebe? Então, veja só, não é isso que acontece? Quando você está, né, muitas vezes, eu que também trabalho com muitos executivos, e os executivos estão pensando no seu bônus, muitas vezes sequer estão pensando na harmonia, na harmonia ou no posicionamento daquela companhia. Não, ele está pensando nele, ele está pensando no bônus. Então, qual que é o meu recado objetivo de hoje, tá? Porque eu falei, coloquei inúmeros cenários aqui. Quando existe um conflito como esse, que está acontecendo, que hoje está ganhando notoriedade, é, esse conflito, né? Estados Unidos, Irã, né? E o Irã, né? Apoiado seguramente por Rússia e China, e Coreia do Norte. Então, veja, cada vez escala mais essa perspectiva. Quando os meios de comunicação eles ventilam essa perspectiva, essa ideia, né, que está acontecendo num determinado conflito, né, num determinado canto do mundo, eu penso assim, puxa vida, mas onde estavam os meios de comunicação no momento que mulheres ainda são, né, é, é, vamos dizer assim, têm os seus órgãos genitais decepados na África por conta de determinados grupos terroristas com determinado grupo de pessoas. Onde está o meio de comunicação para denunciar isso aí? Onde estão os meios de comunicação para denunciar os campos de concentração chineses? As pessoas que são presas por praticar uma meditação chamada Falun Gong ou Falun Dafa na China? Não é uma hipocrisia?
Ou será que o povo da África é menos importante? Seguramente para os meios de comunicação, sim. Seguramente. Porque eu não vejo. Você vê em algum meio de comunicação os conflitos que são gerados na África? E se existem esses conflitos, também é responsabilidade nossa. Porque enquanto existir a busca por poder, não existe amor. Enquanto você aí, empoderada ou empoderadinho, buscar por poder, não existe o fomento do amor dentro de ti. E se você não fomentar o amor dentro de ti, você também não ensina para quem está ao seu lado. Você não vai ensinar para o seu filho, ele não vai aprender, porque um filho, ele aprende com as suas atitudes, ele não aprende com aquilo que você fala. Ele não aprende com a hipocrisia que sai da sua boca. Ele aprende justamente com aquilo que você faz, a maneira como você se comporta no trânsito, a maneira como você busca o encalço de um determinado fornecedor. Ele não está sabendo como você opera no trabalho, mas ele sabe muito bem das suas atitudes, porque ele sente, porque isso está conectado com a sua energia. Porque quando você aperta uma determinada empresa e você não está se importando se essa determinada empresa ela vai falir amanhã, porque você está esfolando o preço de custo dessa criatura, e você não está se importando com isso porque tem outro fornecedor, ou se for melhor para a empresa, você compra da China, você compra de Taiwan, você compra de onde quer que seja. Quando você faz isso, isso fica conectado na tua energia, você está assimilando para dentro de você uma energia significativa pesada, e se você tem uma criança em casa, ela está assimilando isso também. E ela vai reproduzir isso também. E até quando a gente vai continuar reproduzindo isso? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha verdadeira pergunta. Até quando nós vamos continuar repetindo isso? Se você pega as guerras que aconteciam, né? As guerras de espada lá atrás, não é nada diferente. O que se queria? Poder, projeção de poder, ok? A conquista de território. Se você pega o Império Mongol, se você pega o Império Romano, se você pega os persas, se você pega todos esses impérios. Ok? Não mudou. Não mudou. Eu me lembro que eu era pequeno e sempre fui uma criança que tinha gostos não convencionais. E vou explicar. Eu era uma criança que me interessava por política, assistia jornal de política e não entendia muito bem porque as pessoas tinham que bombardear os outros. E me lembro muito bem que, com grande tristeza, assistia num determinado jornal que passava de noite na TV o anúncio de uma operação americana chamada Tempestade no Deserto. E pensei, o deserto não chove. E logo ali compreendi que a tempestade no deserto não era a água caindo do céu, mas era o fogo. Eram as bombas. E o meu coração de criança naquela época, era a década de 90, não entendia muito bem por que aquilo precisava acontecer. Fui crescendo e tomando conhecimento e fui percebendo que nós estamos repetindo de ano. Nós estamos repetindo de ano. Todos os anos nós repetimos de ano. Todos os anos nós não entendemos o que é o amor. Só Jesus tem 2000 anos. E o que ele veio ensinar? O amor. E nós estamos repetindo de ano.
Se você pega Buda, Krishna e por aí vai, tantos outros avatares que vieram aqui ensinar o amor. Trabalhar o ego. Trabalhar a sua perspectiva do quanto que a estrutura egóica precisa ser assimilada justamente para que você não progrida com esse tipo de comportamento que é absolutamente semelhante com aquilo que nações fazem para conquistar poder, espaço e projeção. Então vamos refletir isso? Essa é a mensagem de hoje, tá? Toda segunda-feira, programa Luz e Cura, às 10h30 da manhã, tá? Se você não me segue nas redes sociais, no YouTube estou com Leonardo Alves 574 e no Instagram, Leo Alves _Las. Um grande abraço a todos.